Queridos irmãos, hoje quero compartilhar algo que pode transformar a forma como você enxerga os dias em que vivemos. Imagine um portão antigo, selado há quase 500 anos, começando a rachar em silêncio, como se as pedras carregassem um segredo divino. Esse portão, localizado nas muralhas orientais de Jerusalém, é conhecido como Porta Oriental, Porta Dourada ou Porta da Misericórdia. Ele não é apenas uma estrutura de pedra, mas um marco profético que ecoa as promessas de Deus. A Bíblia nos fala dessa porta em Ezequiel 44:2. Esta porta estará fechada, não se abrirá, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Selada em 1541 pelo sultão Suleimã, do Império Otomano, essa porta carrega uma história de temor humano diante da profecia do Messias. Suleimã, ciente das escrituras judaicas, fechou o portão para tentar impedir a vinda do rei prometido, mas o que ele não sabia é que ninguém frustra os planos de Deus. Hoje relatos impressionantes têm surgido. Peregrinos dizem sentir uma presença sobrenatural ao orar diante da porta, ouvindo sons como trombetas ou vendo luzes suaves ao amanhecer. São sinais que nos convidam a refletir. O que Deus está dizendo ao mundo? Será que o rei está mais perto do que imaginamos? Irmãos, a Porta Oriental de Jerusalém não é apenas um marco histórico, mas um símbolo vivo da soberania de Deus. Quando Suleimã selou o portão em 1541, ele acreditava que poderia deter a profecia do Messias, que segundo Zacarias 9:9, entraria pela porta vindo do Monte das Oliveiras. Ele até colocou um cemitério muçulmano à frente, pensando que a impureza ritual impediria o rei. Mas Deus usa até as ações humanas para cumprir sua palavra. Ezequiel 44:2 nos diz que essa porta foi selada porque o Senhor passou por ela. E muitos creem que isso aconteceu no Domingo de Ramos, quando Jesus entrou em Jerusalém, recebido com hosanas. Mateus 21:9. Hoje, quase 5 séculos depois, algo parece estar mudando. Testemunhos de peregrinos relatam vibrações no solo, sons de chofar ecoando e até rachaduras sutis nas pedras. Um pastor brasileiro que visitou o local disse: "Senti o Espírito Santo me dizendo, o tempo está próximo." Esses sinais não são coincidência. Eles nos lembram que Jerusalém é o relógio profético de Deus. Cada movimento ali ressoa no mundo espiritual, apontando para a volta de Cristo. Não é apenas sobre pedras se movendo, mas sobre corações sendo despertados. Você já parou para pensar o que Deus está querendo te dizer hoje através desses sinais? Irmãos, o que está acontecendo diante da Porta Oriental de Jerusalém transcende a lógica humana e nos leva a um lugar de reverência. Nos últimos meses, peregrinos de todos os cantos do mundo têm relatado experiências que parecem tiradas das páginas da Bíblia. Uma missionária mexicana, de 45 anos, compartilhou que, ao se ajoelhar diante do portão, sentiu um calor suave envolvendo seu corpo, como se o Espírito Santo a abraçasse. Em lágrimas, ela ouviu em seu coração: "Eis que venho em breve." Outro testemunho marcante vem de um jovem indiano que, enquanto gravava um vídeo ao amanhecer, capturou pássaros voando em uma formação quase celestial sobre a porta. Ele disse: "Era como se o céu estivesse louvando com a criação." Há também relatos de crianças apontando para o portão e exclamando: "Jesus está ali!" ou "A porta está brilhando." Essas histórias ecoam o Salmo 24:7. "Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória." Além disso, peregrinos falam de vibrações sutis no solo, sons como trombetas distantes e até fragrâncias de incenso surgindo sem explicação. Um pastor sul-africano relatou que durante uma oração em grupo, uma menina de 8 anos interrompeu o louvor e disse: "A terra está cantando para Jesus." Essas experiências não são apenas fenômenos, são convites divinos. O Monte das Oliveiras, que fica diante da porta, é um lembrete de que ali o Messias colocará seus pés. Como diz Zacarias 14:4. Deus está mexendo nas pedras, mas seu maior desejo é mover nossos corações. Estamos atentos ao que o Espírito Santo está falando? Ou estamos tão presos às distrações do dia a dia que não percebemos os sinais? A Porta Oriental não é apenas um lugar,
É um chamado à vigilância, à oração e ao arrependimento. Enquanto o mundo tenta explicar tudo com ciência, os filhos de Deus enxergam com os olhos da fé. Você já parou para perguntar: Senhor, o que queres de mim neste tempo? A volta do Rei está próxima. E esses testemunhos são como trombetas espirituais nos chamando a despertar. Se essa mensagem tocou seu coração, comente Maranata e compartilhe com alguém que precisa ouvir esse chamado urgente. Irmãos, a porta oriental de Jerusalém é mais do que pedra e história. É um eco vivo das promessas de Deus. A Bíblia, em Zacarias 14:4, declara que o Messias colocará seus pés no Monte das Oliveiras, bem em frente a essa porta selada. Ezequiel 43:4 completa a visão, dizendo que a glória do Senhor entrará pelo portão do leste. Essa não é uma coincidência geográfica, mas um mapa profético desenhado pelo Criador. Quando Jesus entrou por essa porta no domingo de Ramos, Mateus 21:9, ele cumpriu parcialmente a profecia, vindo em humildade. Mas a Bíblia promete que ele voltará em glória, como o Rei dos Reis, pelo mesmo caminho. Hoje, os sinais ao redor do portão, rachaduras, vibrações, testemunhos de peregrinos, apontam para algo maior. Um rabino local, após orar no Monte das Oliveiras, relatou sentir a terra pulsar, como se respondesse às orações de séculos. Ele disse: é como se o próprio Deus estivesse sussurrando: estou voltando. Além disso, fenômenos celestiais, como luas de sangue e eclipses, têm coincidido com esses relatos. Lembrando-nos de Joel 2:31. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes do grande dia do Senhor. Irmãos, Jerusalém é o relógio de Deus, e a porta oriental é seu ponteiro. Mas o que isso significa para nós? É um convite a olhar para o céu e para dentro de nós mesmos. Estamos vivendo como se o Rei pudesse chegar amanhã? Ou estamos presos às distrações deste mundo? Deus está alinhando os céus e a terra para nos despertar. A porta pode estar selada, mas o céu está aberto, chamando-nos à vigilância e à fé. Como você está respondendo a esse chamado? Queridos irmãos, a porta oriental de Jerusalém não é apenas um portão selado. É um lembrete vivo de que Deus cumpre suas promessas no tempo certo. Ezequiel 46:12 nos diz que essa porta só será reaberta quando o príncipe, o Messias, retornar em glória. Enquanto isso, os sinais recentes, rachaduras nas pedras, sons de trombetas, luzes inexplicáveis, nos desafiam a refletir. Estamos prontos para a volta do Rei. Um grupo de missionários americanos, orando diante do portão, relatou um vento suave que trouxe paz indizível, seguido por uma voz interior: preparem o caminho. Isso nos lembra de Isaías 43, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Jerusalém é o epicentro profético, mas o chamado é pessoal. Jesus alertou em Mateus 24:42: vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Muitas vezes, estamos tão consumidos por problemas, contas, trabalho, conflitos, que esquecemos de olhar para o céu. A porta oriental, selada por quase 500 anos, pode estar se movendo. Mas o que Deus realmente quer é que nossos corações se abram. Um crente alemão, após visitar o local, voltou para casa e reconciliou-se com sua família, dizendo: a porta me lembrou que não posso ficar selado para Deus. Irmãos, os sinais não são para nos assustar, mas para nos despertar. Eles nos chamam à oração, ao arrependimento e à santidade. Você tem vigiado? Ou seu coração está selado pelas distrações deste mundo? Deus está batendo a porta da sua alma, como diz Apocalipse 3:20. É hora de abrir e deixar o Rei entrar. Irmãos, a porta oriental de Jerusalém é como um farol espiritual, apontando para os planos de Deus. Selada desde 1541, ela carrega a promessa de Ezequiel 44:2, que diz que ninguém a abrirá, pois o Senhor passou por ela. Mas os sinais recentes, vibrações, rachaduras, relatos de presença divina, sugerem que o relógio profético está avançando. Um pastor nigeriano, após orar no Monte das Oliveiras, sentiu uma urgência espiritual e disse:
A terra está gemendo, aguardando o rei. Isso ecoa Romanos 8:22. Toda a criação geme, esperando a redenção. Jerusalém não é apenas uma cidade, é o coração do plano de Deus. Cada evento ali, como as tensões no monte do templo ou os fenômenos celestiais, como luas de sangue, ressoa com Mateus 24:7, onde Jesus fala de guerras, fomes e terremotos como sinais do fim. A porta oriental, voltada para o leste, onde o Messias descerá, Zacarias 14:4, é um lembrete de que o tempo é curto. Uma peregrina australiana compartilhou que, ao tocar as pedras do portão, sentiu um chamado à santidade. Deus me mostrou que minha vida precisava mudar. Irmãos, os sinais não são apenas para nos impressionar, são para nos preparar. Enquanto o mundo ignora, Deus nos chama à oração e à vigilância. A porta pode estar selada, mas nossos corações devem estar abertos. Você está vivendo como se hoje fosse o último dia antes da volta de Jesus? Ou está adiando sua entrega? O relógio de Deus está ticking e o rei está às portas. Se você crê que o rei está voltando, comente Aleluia e compartilhe essa mensagem para despertar mais corações. Queridos, a porta oriental de Jerusalém é um sinal visível da fidelidade de Deus. Selada há quase 500 anos, conforme Ezequiel 44:2, ela permanece intocada, mas os relatos recentes de rachaduras e fenômenos sobrenaturais nos convidam a ouvir o que o céu está dizendo. Uma jovem brasileira, ao visitar o local, relatou um silêncio profundo seguido por um som como de águas suaves que a levou a se ajoelhar e clamar por perdão. Ela disse: "Senti que Deus estava me chamando de volta." Isso reflete Apocalipse 3:20. "Eis que estou à porta e bato." Enquanto a porta de pedra pode estar se movendo, a verdadeira porta que Deus quer abrir é a do nosso coração. Mateus 24:33 nos alerta: "Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas." Irmãos, os sinais, luas de sangue, conflitos globais, testemunhos de vibrações no Monte das Oliveiras, são como um alarme celestial. Um ancião judeu, orando perto do portão, compartilhou: "As pedras parecem sussurrar que o Messias está perto. Mas de que adianta ver sinais se nosso coração está frio?" Deus não quer apenas que observemos Jerusalém. Ele quer que preparemos nossa vida. Estamos orando? Estamos em santidade? Ou estamos distraídos com as coisas deste mundo? A porta oriental é um lembrete. O rei está voltando, e ele busca uma noiva vigilante. Hoje é o dia de consertar o que está quebrado, confessar pecados e reacender a fé. Você está pronto para abrir a porta da sua alma ao Senhor? Irmãos, enquanto a porta oriental de Jerusalém sussurra sinais da volta do rei, precisamos estar atentos a uma advertência séria de Jesus em Mateus 24:24. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos com grandes sinais. A porta selada, com suas rachaduras e testemunhos, aponta para Ezequiel 44:2 e a promessa do Messias. Mas o inimigo usa esse tempo para semear confusão. Um pastor italiano, após orar no Monte das Oliveiras, alertou: "Vi pessoas buscando sinais, mas não a santidade." Hoje, muitos correm atrás de visões ou profecias sensacionais, esquecendo que o verdadeiro sinal é um coração transformado. A Bíblia nos exorta em 1 João 4:1 a provar os espíritos, pois nem tudo que parece espiritual vem de Deus. A porta oriental é um lembrete profético, mas não um substituto para a palavra. Enquanto peregrinos relatam luzes e sons, como uma família inglesa que sentiu um aroma de incenso perto do portão, o perigo é nos distrairmos com fenômenos e negligenciarmos a vigilância. O mundo está faminto por esperança, e o inimigo oferece meias-verdades, disfarçadas de milagres. Deus quer uma igreja firme na Escritura, não seduzida por emoções. A porta pode estar se movendo, mas o que Deus deseja mover é nossa alma para o arrependimento e a comunhão. Você está provando tudo pela palavra? Está buscando a Jesus acima dos sinais? O rei vem, mas só os vigilantes estarão prontos. Não troque a cruz por espetáculos, firme-se na rocha eterna.
Se você crê na verdade da palavra, comente "Jesus é a rocha" e compartilhe essa mensagem para alertar outros. Irmãos, enquanto a porta oriental de Jerusalém, selada desde 1541, parece dar sinais de movimento com rachaduras e testemunhos, a verdadeira porta que Deus quer abrir é a do nosso coração. Apocalipse 3:20 diz: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei." Um missionário japonês, orando diante do portão, sentiu o Espírito Santo dizer: "Prepare sua casa interior." A porta oriental, mencionada em Ezequiel 44:2, é um símbolo da volta gloriosa de Jesus. Mas o que adianta observar sinais se nossa vida não está pronta? Mateus 25:6 nos fala das virgens prudentes que mantiveram suas lâmpadas acesas. Hoje, muitos estão com o coração selado pelo pecado, pela frieza ou pelas distrações do mundo. Uma mulher filipina, após visitar o local, voltou para casa e confessou pecados antigos, dizendo: "A porta me mostrou que eu estava fechada para Deus." Irmãos, os sinais, vibrações no Monte das Oliveiras, luas de sangue, sons de trombetas, são chamados à santidade. Jerusalém é o epicentro profético, mas a preparação é pessoal. Jesus não busca uma igreja que apenas vê sinais, mas uma noiva que vive para Ele. Você tem orado? Tem buscado santificação? Ou está adiando sua entrega? A porta oriental pode estar tremendo, mas o tremor que importa é o do Espírito Santo em sua alma. Hoje é o dia de abrir seu coração, confessar, se reconciliar e viver para o Rei. Ele está batendo. Você vai abrir? Irmãos, chegamos ao final desta jornada refletindo sobre a porta oriental de Jerusalém, um marco selado há quase 500 anos, que hoje parece clamar com rachaduras, vibrações e testemunhos. Ezequiel 44:2 nos diz que ela permanece fechada porque o Senhor passou por ali. Mas Zacarias 14:4 promete que ele voltará, pisando o Monte das Oliveiras. Os sinais, luzes, sons de trombetas, luas de sangue, ecoam Mateus 24:30. Verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Uma família coreana, orando diante do portão, sentiu uma presença tão forte que caiu em lágrimas, dizendo: "O Rei está às portas." Esses eventos não são para nos assustar, mas para nos despertar. Deus está movendo céus e terra para chamar sua igreja à santidade. Apocalipse 22:12 declara: "Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão." Irmãos, o tempo é agora. Não espere a porta de pedra se abrir para abrir a do seu coração. Um jovem britânico, tocado no Monte das Oliveiras, abandonou uma vida de vícios, dizendo: "Se Deus move pedras, Ele pode mover minha alma." E você? Está pronto? Ou sua fé está morna, selada por pecados ou distrações? Jesus não busca curiosos. Ele busca uma noiva fiel. Hoje, ore, confesse, volte ao primeiro amor. A porta oriental é um sinal, mas o verdadeiro chamado é viver para o Rei que vem. Não adie, Ele está batendo. Abra a porta da sua vida agora. Se essa mensagem mexeu com você, comente: "Ora, vem Senhor Jesus." E compartilhe para que outros se preparem para a volta do Rei.